Olá pessoal, muito bom dia para todos vocês. Estamos aqui no Instagram da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Avaré e trazemos mais uma live da nossa comissão, hoje com um convidado muito especial, René Schubert, para a gente falar sobre morte, herança e o direito sistêmico. Então eu vou aguardar ele chegar aqui para já iniciar a live, ok? E é uma realização, né, da nossa comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos e com o apoio da subseção aqui de Avaré. Então é uma grande alegria para nós estarmos aqui, trazendo sempre, toda semana, uma pessoa da área sistêmica, né, para trazer essa nova visão. E lembrando que temos um grupo de estudos. O link está na bio da comissão, para quem quiser conhecer e se aprofundar mais sobre a área sistêmica e o direito sistêmico. Nós vamos começar com o livro Onde Estão as Moedas, de João Garriga. Portanto, se você quiser se aprofundar, entra lá no aqui no Instagram da comissão, e lá na bio tem o link para você entrar no grupo do Telegram, e lá terá todas as informações para que você possa conhecer melhor o direito sistêmico, ok? Então fica aqui esse convite a todos vocês para que participem junto conosco. Lembrando que os grupos, né, eles serão... A gente já tinha feito essa... O René está chegando aqui. A gente já tinha feito essa ideia de criar o grupo, mas com a pandemia nós vamos fazer... Chegando aqui. Estou aceitando a solicitação, a gente já começa a nossa live, pessoal. Olá, René. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo bem contigo? Tudo tranquilo também. Legal Maravilha. Estar na casa de vocês, na casa da Comissão de Direito Sistêmico de Avaré. Isso, aqui no interior de São Paulo. Seja muito bem-vindo, René, é uma alegria para nós, em nome da subseção da OAB aqui de Avaré, na pessoa do presidente, Dr. Pedro Fusco, do Dr. André, que é o responsável pela Comissão de Cultura e Eventos, da doutora Fábio, que é presidente da comissão, e da doutora Bruna, que é a vice-presidente, né? E eu ressalto sempre que eu não sou advogado, sou um membro colaborador, que faço a minha contribuição junto com a comissão, pela minha vivência na área sistêmica, e é o que nós vamos trazer aqui hoje, né? Então eu vou fazer a sua apresentação rapidamente, e depois eu já te abro para você também fazer suas considerações iniciais, tá bom? Então, René Schubert é psicólogo e psicanalista, é pós-graduado em terapia psicanalítica pela PUC de São Paulo, é practitioner em PNL e hipnose pelo Instituto Elsevier, faz supervisão de grupos, né, e também grupos de estudo, é palestrante e docente. Eu não vou ler as suas formações em alemão, porque são impronunciáveis para mim, né? Mas depois você pode perguntar. É intérprete e tradutor de alemão e inglês, é coautor de 2 livros, né? O Toques na Alma 1 e 2, que foi editado pela editora Conexão Sistêmica, e é autor do livro mais recente, não é, René? Constelação Familiar, impressa no corpo, na alma e no destino. Então, hoje temos René Schubert. Por favor, suas considerações iniciais, René. Obrigado pela apresentação, Marcelo, obrigado pelo convite nesta casa. Gostei muito da temática, né, que foi proposta, né? É uma temática que toca, sim, toca o direito sistêmico e toca, sim, a minha área também, né, como psicoterapeuta, psicanalista. Eu lido com os dramas das heranças, né? Existe a trama da herança, existe o drama da herança, né? E é uma drama, é um drama afetivo, né? Então, a gente, logicamente, tem uma visão racional, pragmática, e aí a gente sabe que a gente tem o afeto, que é emaranhado, que às vezes também é herdado, é antigo, né? Vem se passando por várias gerações. Existem heranças que são
seculares aí, né? E a cada nova oportunidade, certos afetos muito antigos e às vezes pesados voltam à tona numa disputa, né? A temática da herança é uma temática de conflito. Se eu não falo do conflito externo, eu falo também do conflito interno, né? Recentemente, eu estava conversando com o nosso colega, o Dr. Yuli, né? E ele até falou, pô, seria legal trazer essa visão, né, da psicanálise para dentro, né, do contexto, né, do direito sistêmico, né? Sim, porque como psicanalista, como psicoterapeuta, o que eu lido é com o conflito, né? Na verdade, a administração de conflitos. E quando muitas vezes a gente fala do direito sistêmico, da mediação, de métodos de resolução de conflitos, a gente está procurando encontrar não uma média, a gente está tentando encontrar uma possibilidade de pacificação, né? De uma troca onde ambas as partes, ou as partes que estão envolvidas, aceitam o seu quinhão de renúncia e falam, ok, então daqui para frente vamos tentar sem essa belicosidade toda, sem essa gana toda. Mas logicamente que estamos falando aqui de um processo e estamos falando de partes, várias partes envolvidas, e aí tem aquele fato de questões claras, algumas, e muitas ocultas acontecendo na superfície, né? Que movem muitas vezes esse conflito. E a constelação familiar, o direito sistêmico, são uma das ferramentas possíveis para a gente poder olhar para esse conflito, né? Hoje nós temos várias, inclusive no final, Marcelo, eu até vou querer mostrar algumas obras, né, dos nossos colegas aqui no Brasil que falam sobre isso, assim como as obras também de Bert Hellinger. Mas buscam-se alternativas porque muitas vezes o conflito se mantém em si mesmo, ele se alimenta, né? E aí ele só vai acrescentando novos integrantes, né? Para fazer parte dessa grande família conflitiva, né? Alguns que me ouvem podem de repente falar, pô, ele tá fazendo chacota, tal. Não, a herança ela não é tranquila, né? Isso eu não estou falando das outras famílias, eu estou falando de todas as famílias, né? Como seres humanos, o conflito nos constitui, sim, e muitas vezes as minhas expectativas sobre o meu sistema, sobre os meus pais, sobre meus irmãos, sobre minha parceira, meu parceiro, sobre meus filhos, acabam entruncando as relações. E muitas vezes a herança evidencia isso. Ah, nossa, você viu só o que esse filho fez com esse pai? Nossa, você viu só o que esse marido fez com sua esposa? Né? E aí aparecem coisas que você fala, não é possível, parece novela, né? E muitas vezes nesse momento aparece a figura do operador direito para tentar mediar isso, né? Porque é um lugar difícil, né? A gente está falando do A e do B que tem uma rixa. E muitas vezes essa rixa talvez nem seja dele, seja anterior, né? Seja sistêmica. Exatamente. O operador ele vai entrar num lugar neutro e ao mesmo tempo, assim, eles estão em um combate, em um conflito. Muitas vezes de forma muito séria, né? A gente sabe que existem casos e casos, né? E, logicamente, precisamos de um tempo para coletar algumas coisas dessa história. Só que a gente não tem muito tempo. Então, certas dinâmicas, ou, às vezes, o conhecimento das ordens do amor, né, de Bert Hellinger, auxiliam a levar as partes a uma reflexão sobre o conflito.
Então, em vez da gente falar, não, para, a gente fala e faz com que cada um possa olhar para si e para o que veio junto consigo. É o que, muitas vezes, o Dr. Sam Storch propõe, né? A gente poder olhar para as partes e o que vem com as partes, né? E dar um tempo para esse espaço no meio, que esse espaço no meio é dinamitado, mas não precisa ser dinamitado. Só que a gente precisa de um tempo para olhar esse espaço, para refletir esse espaço. Exatamente, Renê. E até complementando o que você está dizendo, agradecendo aqui a doutora Bruna, que faz parte da comissão, a doutora Fábio, a doutora Tatiane Colombo, juíza, que participou conosco aqui semana passada, né? E o pessoal está falando sobre as expectativas. E eu queria começar com uma provocação, né? Que muitas vezes, né, a herança é tida como um direito, mas na visão sistêmica, a gente encara ela como um presente. E só para deixar claro para as pessoas que o direito sistêmico ele não vem substituir nem sobrepor o direito legislativo, as leis, né? Na verdade, ela vem trazer uma nova abordagem para auxiliar, não é, nessa solução de conflitos. Porque, normalmente, um herdeiro ele se considera com direitos, não é? E Hellinger fala, a herança não pertence a ninguém. E quando a gente ouve isso, né, isso provoca uma certa um certo desconforto, né, interiormente. Como assim, né? E eu me lembro de uma frase que mexeu muito comigo quando eu ouvi, que os pais deixam uma faca, né, quando deixam uma herança para os filhos, que muitas vezes acabam, né, em situações trágicas, em situações de conflito, e é como você estava dizendo, né, Renê? É simbiótico, né? Vai um alimentando o outro, retroalimentando, isso vira um litígio sem fim, onde aquilo que deveria ser feito como justiça, como um presente, porque às vezes os herdeiros não construíram aquele patrimônio, não é? Então eu gostaria que você trouxesse isso, porque eu sei que você tem casos práticos também na sua vivência, né, nos seus atendimentos, e realmente a visão do direito sistêmico é esse apoio às partes, aos advogados e ao próprio sistema judiciário. Sim, sim. Fazendo um 360, o que você falou é muito denso, né? O Bert Hellinger ele vai trazer muita coisa, né, do ponto de vista filosófico, dentro também das ordens do amor. Gunther Weber, dentro das constelações organizacionais, vai trazer muito essa temática, né? Porque nas empresas, no pensamento racional das empresas, a gente fala, não, é preto no branco, é bem claro, né? Tem um contrato aqui. Sim, só que a gente está falando de relações humanas, né? Existe a função e existe o vínculo detrás desta função, né? Quais foram as relações que foram estabelecidas? E aí a gente vai para um outro universo, um universo mais anímico, mais psíquico, né? E o Marcelo e eu que estamos aqui, nós trazemos um universo junto com a gente, né? Que são os nossos ancestrais, né? Mas para focar na pergunta que você colocou, muito pontual, né? Que muitas vezes os pais não deixam uma herança, né? Deixam uma adaga, né? Com dois gumes, né? A visão do direito se tem o direito à herança. Os filhos têm o direito à herança. Do ponto de vista sistêmico, os pais são doadores e os filhos são devedores. Como assim? E aí eu vou lembrar... Exato, aí eu vou lembrar da obra fantástica do psicoterapeuta espanhol Juan Garriga, Onde Estão as Moedas? Né? Onde ele fala, e assim, ele está fazendo referência ao Bert Hellinger, né? Que o Bert Hellinger fala isso também no Centro Não Sentimos Leveza. Os pais eles dão a vida, e o resto é lucro, né? Eles vão dando, né? Às vezes eles dão a escola, dão casa, dão comida, dão aula de piano, e assim por diante, né? E os filhos, o que fazem? Tomam. Recebem, e aí você está sendo consciente. Eu recebo conscientemente. Tomar é um ato meio que até instintivo, eu tomo.
Inclusive, recusar, às vezes, também é um ato instintivo. É um ato arrogante, né? Mas vamos partir desse princípio. Eles tomam, estão tomando. À medida que eles tomam, se a gente for olhar o saldo, esse aqui está doando, esse aqui está tomando. Aí a gente entende um pouco essa coisa do doador e do recebedor. Ah, então ele vai devolver para os pais. Na lógica das famílias, né, das ordens do amor, os pais dão, os filhos tomam. E aquilo seguirá em frente na vida dos filhos. Os filhos não vão devolver aquilo para os pais. Eles vão devolver aquilo para a vida. Ou seja, em seu trabalho, no seu desenvolvimento acadêmico, com seus filhos, netos, bisnetos. Ou seja, aquela força que eles receberam do papai, da mamãe, vai seguir à frente para que eles possam, né, presentear o grande sistema. Ah, mas e aí, como que fica a herança de uma casa, de um terreno? Né? É um presente. Só que é aquela coisa, se eu sou um filho único, às vezes esse presente pode me parecer pesado para administrar isso sozinho. Se eu tenho vários irmãos, bom, aí a questão é como a gente vai dividir isso? Porque a peça vem inteira. Né? E aí existe uma outra questão, né? Que é uma questão onde aí a gente vê as áreas cinzas que vão aparecendo. Eu me casei. Muitas vezes, eu até olho para essa herança, eu falo, olha, eu abdicaria. Mas meu marido, minha esposa falou, o quê? Você vai abrir mão disso aí? Não! Não. Nem pensar. Você vai deixar isso para aquele folgado do seu irmão? E assim começa, né? Assim começa, ou melhor dizendo, assim continua, né? Porque essa questão, se a gente olhar na literatura, a gente vai encontrar em Dostoiévski, a gente vai encontrar em Machado de Assis, Álvares de Azevedo, Lord Byron, histórias, assim, cadavéricas sobre a questão de heranças. Heranças, e aí exato, eu vou colocar aspas bem grandes, tá? Malditas. Né? Malditas porque elas alimentam a desestruturação do sistema e muitas vezes elas colocam em risco uma das maiores missões de um sistema familiar, a preservação de seus membros. Né? Qual que é a missão do papai e da mamãe? Né? Se são papai e mamãe é porque tem um filho e uma filha. É que isso vingue. Que a vida vingue. Então, por isso que o Bert Hellinger fala, a vida é a maior herança que recebemos. Né? A única herança que recebemos. Essa vida, num determinado momento de maturidade, eu vou administrar. Porque realmente, quando eu sou pequenininho, eu não consigo administrar. Mas conforme eu vou desenvolvendo, tal, eu posso tomar ela nas minhas mãos e falar, opa, vou fazer algo com isso que eu recebi. Essa é a herança. Todo o resto é lucro. Por isso, aquela visão de doadores e devedores. Né? Então, se eu ainda recebo de meus pais, além da vida, uma casa, um carro, um negócio, é um peso. Porque eu vou ter que me inteirar de coisas ocultas que vieram junto. E essas coisas ocultas não têm a ver comigo. Tem a ver com os meus pais, tem a ver com os meus avós. E às vezes, essas coisas ocultas são segredos. Ou seja, não cabe a mim sabê-los. Né? Então é aquela coisa, você aceita essa herança de bico fechado? Né? E, logicamente, aqui eu estou falando de alguns casos. Né? Pode parecer meio pantanoso eu falar dessa forma, mas como o nosso colega Marcos Castro fala, né? E ele nos assessorou um pouco aqui, né? Marcos Castro é um operador do direito, e ele fala, ele tem essa frase, né? Os bens também carregam memória. Se eles não chegam a quem tem que chegar,
eles se deterioram ou se perdem. Então, existe uma visão do patriarca, da matriarca, para onde as coisas devem ir. E às vezes isso é mais antigo. Quando a gente olha para as empresas familiares, isso é bem claro. Né? Como que um gestor, ou melhor dizendo, um fundador, pensou a herança. E ele não pensa a herança da forma racional e lógica ou pragmática, como a lei vê. Né? Ele, de repente, olha para o seu neto, né, que acabou de nascer, e fala, esse sim vai levar à frente a minha empresa. Só que assim, detalhe, ele tem mais uns 5 filhos, né, na fila. Só que ele colocou uma expectativa sobre esse neto. E não é que esse neto, de repente, começa a mostrar jeito para coisa? E aí a gente tem um conflito sucessório. Até, Renê, a doutora Fábia, aqui, que é a presidente da comissão, está perguntando, né? E quando a herança envolve muitas dívidas, nós temos que aceitar, e aqui eu faço um parênteses, né? Que até pegando o gancho da sua fala. Porque quando um herdeiro olha para a herança, ele olha só aquilo que tem de bom, não é? É o bem, é o dinheiro, né? O lado bonitinho, o embrulho, né? Mas dentro desse presente, ele tem coisas que podem ser sombrias, sinistras, dívidas, ou seja, ninguém às vezes tem consciência de como aquele bem foi adquirido, se ele foi adquirido licitamente, se alguma pessoa foi prejudicada. Então, quando existe uma herança e tem esse arcabouço de informações, né, e de situações, a gente também deve aceitar, né, pegando o gancho aqui da doutora Fábio. É um ótimo gancho, né? Sombrio também, oculto, porque, na verdade, muitas vezes, essas dívidas são dívidas, às vezes, sistêmicas. A gente está falando, às vezes, até de dívidas de sangue, né? Do ponto de vista legal, eu até posso abdicar. Mas, às vezes, essas dívidas, elas me constituíram. Elas são a minha história, né? Vamos falar do Brasil, né? A dívida que nós temos, por exemplo, e aqui eu vou abranger bastante, tá? Com os povos indígenas. As dívidas que nós temos com os afrodescendentes. Só para citar 2, né? E a gente sabe o quão complexo é isso. Nossa. Ah, mas essa dívida não tem nada a ver com o Marcelo e com o Renê. Como não? A gente nasceu aqui. Isso tem a ver com o Brasil, isso tem a ver com os filhos, as filhas do Brasil. E eu não estou falando que nós fomos responsáveis diretos, mas nós somos filhos, netos, bisnetos de responsáveis, de corresponsáveis, de vítimas, né? E isso, muitas vezes, como é colocado nessa pergunta muito bem, isso vem como uma dívida de sangue histórica. Foi por isso que Bert Hellinger começou, e ele tem alguns livros onde ele não vai falar do termo herança como a gente o fala em direito, mas ele vai falar das constelações históricas como questões que precisamos restaurar. Tem um gato aqui atrás, tá? Questões históricas que nós temos que restaurar, tentar restaurar, porque são dívidas de povos, né? E essas dívidas de povos, quem vai pagar muitas vezes são os seus descendentes, né? Que estão... Aí você fala, pô, mas o que tem a ver o Marcelo hoje, o Renê hoje, saldar aquela dívida? E não é saldar, é buscar reparação, buscar uma possível resolução. Porque a gente sabe que também a coisa não vem clara. Ó, faz isso que está resolvido. Não é assim. Porque não é racional, e quando eu falo que não é lógico, não quer dizer que não tem sentido. Tem um sentido, mas é um sentido afetivo, né? Affectio socialis, ele não é claro, né? Porque ele tem a ver com a transação, com a troca entre pessoas. Então, se a gente for lembrar lá atrás, né?
existiam contratos, né? Isso é uma coisa recente, aí, medieval, né? O contrato, o papel. Mas eu fechava um negócio pela minha palavra. Ou seja, o meu sobrenome é que validava o contrato. E, às vezes, o meu sangue. Então, aquela cena de eu cortar a minha mão ou cuspir nela e apertar a mão do outro, isso muitas vezes fechava um contrato. E a gente fala, não, isso aparece em filme. Antigamente era diferente, gente, né? Só que esse antigamente, ele atua ainda hoje. Qual a dignidade de teu nome? E aí a gente volta para a questão da dívida. Às vezes, eu não quero aceitar essa dívida. Uma dívida enorme que meu pai fez no jogo aí, que meu avô fez no jogo, só que é meu sobrenome. Eu carrego ele. Por isso que o Marcos fala tão bem que a herança tem memória afetiva, né? Qual que é a memória afetiva? Se meu nome é René Schubert, o René eu tenho que conquistar. O Schubert, ele tem uma extensão que eu não faço ideia. E né? vem lá. Que vem de... Exato, vem lá de trás. E olha que a gente não está falando da parte que foi oculta, da minha mãe. Ou seja, isso é herança. Não, eu não estou falando que precisa ser leve ou pesada, mas é herança. E, às vezes, essa herança vem com dívida. Né? Eu gosto de mencionar isso, Marcelo. Né? Não sei se você é fã de Guerra dos Tronos, Game of Thrones. É fantástico para a gente falar disso. Né? A questão de, às vezes, você não ter o direito a um sobrenome. Você ser um bastardo. E aí você carrega um sobrenome neutro, como Jon Snow, né? Para encobrir a sua história. Só que, assim, não dá para a gente esconder a história por muito tempo. Ela nos alcança na esquina. Né? Então, essa coisa, eu posso realmente falar, não, eu não quero essa dívida, eu não quero essa herança, eu não quero essa dívida, vou trocar meu nome, vou mudar de país. Exatamente. Talvez isso, então, fique para o meu filho e meu neto. E aí entra numa dinâmica que, dentro da visão sistêmica das leis do amor, que é a questão do pertencimento. E quando eu pertenço com os ônus e com os bônus. Não é? Então, quando realmente eu nego a minha origem, aí eu já crio um emaranhamento, né, René? E até tem uma pergunta aqui de uma das nossas... o pessoal que está nos acompanhando aqui, dizendo da madrasta, que os filhos estão excluindo a madrasta desde o momento que ela se juntou à família e na questão da herança. Né? Então, acho que é legal também a gente pegar esse gancho para mostrar que, às vezes, a herança ela fica nesse litígio porque alguém foi excluído do sistema, alguém que teria, entre aspas, também esse direito, foi renegado, foi excluído, foi deixado de lado. E, às vezes, a gente vê casas fantasmas, né? Propriedades abandonadas, justamente por conta desse litígio, dessa exclusão. Você pode trazer algum exemplo ou responder a esses questionamentos? Perfeito, né? Eu acabei não falando no começo, mas quando o Bert Hellinger estabelece as ordens do amor, ele fala da primeira como pertencimento, né? Todos têm o direito de pertencer. Ele fala da hierarquia, ou então precedência, né? Todo sistema tem uma ordem, é uma ordem de chegada, né? E o primeiro tem precedência sobre o segundo. E depois a equivalência, ou então o equilíbrio entre dar e tomar, né? Que a gente fala um pouco da questão dos pais, e aí a gente fala, por exemplo, da questão de um relacionamento afetivo, onde um dá, o outro toma, um dá, o outro toma, e assim, isso aqui é o céu de brigadeiro, né? Seria fantástico se fosse assim. Mas a gente sabe que não funciona bem assim. A primeira ordem do amor, o pertencimento, ela é uma ordem que cuida muito disso que o Marcelo falou, da exclusão. Bert Hellinger tem uma frase que parece muito simples. Ele fala, eu estou em paz quando todos aqueles que pertencem ao sistema têm um lugar. Aí você fala, pô, que frase linda, que coisa fácil. Isso inclui a madrasta.
Isso inclui o filho adotado, o irmão adotado, isso inclui o meio-irmão. Por quê? É sangue? Porque é também um agregado à minha família. O cunhado faz parte da minha família? Pô, se seu cunhado tem um filho com sua irmã, com seu irmão, sim, com certeza. Ele faz parte, e a família dele também. Né? Essas famílias vão começar a se intercalar, interagir, trocar, transacionar. Ou seja, se eu excluo umzinho desses, isso vai ser representado mais para frente. Talvez não nessa geração, né? Eu Sim. E o Marcelo, nós nos resolvemos, aí tá tudo certo, né? Eu dei um pequeno golpe aí no Marcelo, o Marcelo ignorou esse pequeno golpe, porque ele quer resolver isso logo, né? Mas ele ficou com aquela mágoa lá dentro. Ele ficou, nossa senhora, meu próprio irmão fez isso. Quem que vai talvez herdar essa mágoazinha? O filho do Marcelo, o neto do Marcelo, né? E aí lá na frente, aquele neto vai questionar para o neto desse lado aqui, então, você está devendo. Exatamente. Parece que não tem fim, porque aqui a gente está falando da questão sim da exclusão e a gente está falando sim da questão do afeto, né? Uma coisa é eu e o Marcelo encontrarmos uma solução. A questão é, essa solução a longo prazo, ela é sistêmica, né? Ela é uma solução que de certa forma apazigua a todos, ela inclui a todos do sistema, ou para ela ser uma solução, eu excluir algo. E a gente sabe que muitas vezes é assim, né? Ó, eu vou aceitar isso, mas você vai ter que... E aí a gente vai. Ok, sempre que uma parte é excluída, isso o Marcelo colocou, isso é ouro nas constelações. Sempre que uma parte foi excluída, ela vai bater na porta cedo ou tarde, né? E se ela não for bater na porta na geração dela, é nas gerações seguintes. Relembrando, a herança tem memória, né? Memória afetiva, né? Então é aquela coisa, eu posso até dizer, ó, esse livro aqui eu quero que passe para meu neto. Tá, e quem que vai cuidar disso? Né? Digamos que, né, eu faleci e tal, aquela bagunça, né? Porque para muitas pessoas às vezes é um estorvo, né? Vou ter que ir lá mexer nas cuecas velhas do cara, separar as coisas, né? Porque às vezes a herança são miudezas, né? E às vezes a gente fala, isso daí é miúdo, né? E quem herda isso aqui não é aquele que eu determinei. Né? E às vezes isso vai circular no sistema, até que finalmente encontre o seu lugar. Né? E a gente tem várias também histórias da literatura que falam disso. Né? Agora eu vou fazer uma referência ainda mais fantástica que Game of Thrones, que é Harry Potter. Né? Que tem toda uma questão de que, tipo, aquela varinha lá, só aquele mago pode utilizar. E isso tem a ver com uma questão de vínculo, de força. Né? Porque aquela varinha ela é feita por aquele ramo daquela família. Né? Então, tanto Game of Thrones, Harry Potter, Senhor dos Anéis, são histórias muito antigas, são contos de fada. Né? E Bert Hellinger utilizou muito dos contos de fada, da literatura, da poesia, para ilustrar esses casos tão complexos e tão densos, como, por exemplo, a herança. Né? Não é simples, porque a herança não é minha, ela é nossa, ela é um coletivo. E se ela for fechada em ela tem o peso total naquele e em todos os meus herdeiros depois. Será que eu consigo carregar isso? Será que os meus vão poder carregar isso? Às vezes eu passo isso adiante para um segundo, terceiro filho, um filho adotado. Que peso isso vai ter? Né? Então, em muitos aspectos, a herança como vida é uma bênção. Mas a herança como um bem material pode se tornar uma maldição.
né? Por causa dos vários conflitos. E assim, novamente, eu estou falando de uma coisa humana, tá? Dos conflitos que existem intrafamiliares, né? E um conflito, novamente lembrando da questão da exclusão, né, que o Marcelo colocou, pode ser simplesmente o fato de que dentro de um sistema familiar aparente harmonioso, digamos que eu e o Marcelo novamente somos irmãos aqui, e o Marcelo me aparece com sua nova namorada em casa, e eu viro para o meu pai e minha mãe e falo, mas eu não gosto muito dessa mulher. Eu acho que ela está querendo enganar o Marcelo. Automaticamente eu vou começar a excluir uma parte, né? Essa escolha ela é sua. Eu não posso intervir, mas esses meus comentários, essas minhas fofoquinhas, que logicamente acontecem em poucas famílias, elas vão se intensificar, né? Elas vão ser ouvidas pelos meus filhos, vão ser ouvidas pelos primos, e aí de repente você tem aquela situação que também é super rara, né? A gente está num casamento e aquele silêncio, né? E o conflito não vem à tona porque é necessário manter o decoro. Estamos numa festa, né? Mas, se não fosse isso, tava todo mundo se galfiando, se xingando e tal, né? Porque existe um conflito. Só complementando o que você está falando, Renê, também tem uma dinâmica que aparece muito nos processos de herança, que até você citou Game of Thrones, que são os filhos bastardos, né? As amantes, que também, né, quando são identificados, promove um desequilíbrio no processo, enfim, aí vira um litígio sem fim, de reconhecer, né, que também ele é filho, também tem esse direito perante a lei, e aí vira esse eterno conflito, ou seja, é mais um processo de exclusão. E lembrando que no processo, né, na abordagem do direito sistêmico e das constelações, nós vamos abrir um campo para talvez quem não conheça direito, e nós vamos olhar isso e ampliar a nossa visão diante dessas realidades. E aí, o cliente, né, quem pediu a constelação, ele vai ter uma tarefa, né, uma lição de casa para ele decidir se eu quero continuar com aquele pensamento ou se, quando eu descubro que tem essas dívidas, que tem essas situações nesse campo familiar, aí eu posso me reposicionar e tomar uma atitude. E lembrando que isso é uma abordagem para auxiliar o conflito, não é? O advogado não precisa fazer a constelação, ele pode indicar, não é, um facilitador para que faça a constelação e a partir daí sim surge um novo movimento, um novo olhar, um movimento de concordância às vezes com o conflito. Como tem alguém perguntando aqui que ela quer entender como equilibrar quando você percebe que tem essas ilegalidades e fraudes no processo e a mãe acha que a filha, que é advogada, deveria brigar por ela no caso. Então, às vezes, a gente também transfere as responsabilidades, né? Na minha opinião, talvez dando uma resposta aqui bem superficial à pergunta da Juliana aqui, né? Como equilibrar isso? Eu vejo que, às vezes, as pessoas delegam as responsabilidades. E, às vezes, encontram também no direito sistêmico ou na constelação como se fosse algo num passe de mágica, né, Renê? E é isso que a gente gostaria também de esclarecer aqui. Não é só fazer uma constelação que vai resolver a herança, vai resolver o inventário. Você vai ter mais informações, essas informações que, às vezes, são ocultas no sistema, né? Essas dívidas, como o Renê colocou aqui, e aí, sim, vendo isso, eu posso me reposicionar, certo, Renê? Exato. A gente fala, né, a constelação é como uma fotografia, né, é uma imagem, às vezes ampliada desse sistema. Né? Eu saio de uma visão, às vezes, estreita que eu tenho, né, porque eu penso só no eu, né, eu, Renê, vejo isso, e aí eu tenho a oportunidade de repente, ver o que mais está envolvido no sistema. Talvez até essas partes excluídas, né? E aí surgem frases como, mas eu não fazia ideia que, eu não imaginava que havia tanto sofrimento nisso, né? Então, o método da constelação, ele parte muito de uma postura fenomenológica. Então, a gente não está lá para achar o certo e errado. A gente não está lá para julgar.
A gente também não está com uma intenção de arrumar, né? Não é uma pedagogia. A gente vai olhar para o sistema e permitir que o cliente olhe para esse sistema ampliado. Essa é uma forma. A outra forma, né, e aí eu remeto para a nossa colega Fabiana Quezada, eu remeto ao nosso colega Marcos Castro, é utilizar o pensamento sistêmico, as ordens do amor, e numa conversa, numa troca, num coaching, levar essa parte a perceber esse sistema ampliado, né? Falar, meu amiguinho, é aquela coisa, né? Meu amiguinho, se você der entrada nisso aqui, a gente não vai mais ter controle sobre isso, né? Porque a pessoa, ela, às vezes, ela leva lá a pasta, né? Eu falo, ó, eu quero fazer isso. Tá, você quer fazer isso, mas você sabe que vai acontecer um monte de outras coisas e aí você vai perder a mão disso. E a pessoa, ela não faz ideia porque ela acha realmente que é uma linha reta, que é cartesiano. Não é. Não é, porque a gente tem muitas partes envolvidas. Às vezes, eu quero atacar o Marcelo, e aí durante o processo eu descubro que o Marcelo é tão vítima quanto eu. É que eu não fazia ideia do que estava atrás do Marcelo, né? E aí eu viro assim e falo, excelência, eu posso interromper o processo? Meu amigo, a essa altura, o processo é orgânico, ele já está indo sozinho. Exatamente. Né? Então, a constelação, o pensamento sistêmico, eles são uma ferramenta anterior. Antes da gente entrar em tal litígio, a gente poder oferecer essa ferramenta para que a parte possa parar e falar, ok, até que ponto eu quero levar isso adiante? Será que um acordo não é possível? Talvez até um acordo para a gente poder olhar melhor para isso juntos. Né? Talvez com a ajuda, sim, de um mediador, né? de uma pessoa que possa, neutra. Logicamente não vai ser minha filha advogada, não vai ser meu filho advogado. Tem que ser alguém neutro, alguém que não está no meio, no bololô. Né? Que possa, de repente, orientar, ajudar a fazer um genograma, levantar os documentos, a papelada da propriedade, né? Mostrar que muitas vezes, isso é muito comum, tá? Aquela propriedade, existem vários papéis, mas não tem o papel principal, né? Aqui no Brasil isso é muito comum, né? De propriedades que a pessoa tem um contrato, mas ela não é a dona. E quando você vai levantar, isso está lá no fundo, falando, não, essa terra não tem dono, não. Como assim não tem dono? Está aqui o papel. Esse papel ele não tem uma validade federal. Porque o Brasil em si ainda a gente tem muitas questões assim, do próprio planejamento, da própria ordem. E isso foi uma das coisas que Sophie Hellinger falou na Escola de Magistratura em Brasília, se eu não me engano, em 2016. As questões políticas, né, as bagunças políticas de ordem no Brasil vão continuar existindo enquanto nós não reconhecermos e reverenciarmos o povo original dessa terra, né, os indígenas. Isso só para dar um exemplo, tá? Tem outros. Exatamente. Até pegando o que você está falando, a doutora Tatiane aqui, né, ela coloca que abrem-se portas, né? E é exatamente isso, o pensamento sistêmico, como a Fábio colocou aqui também, é mais amplo do que a própria constelação, né? A postura sistêmica, e é isso que a gente está colocando aqui na comissão. E pegando uma frase que a Estela colocou aqui, uma frase do Sam Storch, ela diz assim, ó, não se pode resolver na justiça o que não se resolve no coração. E realmente é bem isso que o René está dizendo desde o início da nossa live. Porque muitas das nossas decisões, elas são inconscientes, elas são fruto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, não é mesmo, René? Você, como psicólogo, e que atende muitas pessoas, sabe disso, né? Que muitas vezes a gente acha que é racional, mas não é, né? Essas dinâmicas invisíveis, essas lealdades, né, inconscientes que nos levam a tomar certas decisões, a ir para o conflito muitas vezes. E eu gostaria que você complementasse isso.
Sim, aí a gente entra numa temática, né, para nomear isso, né, das lealdades sistêmicas, né, das lealdades invisíveis. Às vezes eu nem faço ideia de por que eu estou lutando tanto. E eu luto com garra, eu luto com força, eu luto com sangue nos olhos. E quando eu sou questionado, mas por que você está fazendo isso? Aí eu falo, não, por meu pai. Tá, quando que teu pai pediu para você fazer isso? Não, ele não pediu, mas... Não, é pelo meu avô. Quando que teu avô pediu pra você fazer isso? Então, eu não estou colocando como errado, né? A lealdade sistêmica, ela é, em grande parte, inconsciente, né? Eu nasço dentro de um sistema, e quando eu falo sistema, é papai e mamãe, tá? Papai, mamãe e filho, né? O triângulo. E atrás do papai e da mamãe tem o vovô e a vovó. E atrás do vovô e da vovó, os bisavós. Ou seja, você tem um sistema. E olha que eu estou falando de um sistema simples, né? Esse sistema, ele é carregado de afeto, de expectativas, de fantasias, de histórias, de conflitos, né? A minha história, ela tem, há 2 gerações atrás, a Segunda Guerra Mundial. Meu pai nasceu pós-Segunda Guerra Mundial. Minha mãe também, na Alemanha. Mas isso não afeta o René. Não, imagina, é tranquilo. Está lá atrás. Né? Isso é passado. Não é tão simples assim. A gente sabe como uma guerra, ela marca a todos. Não tem essa coisa de ganhador e perdedor. Na guerra, todos perdem. Né? Essa é uma outra visão. Né? Sim, a gente sabe que conflitos vão existir e às vezes eles até são necessários para conseguir criar uma equivalência aí. Mas numa guerra, todos perdem. E são os descendentes que vão juntar os caquinhos. Não só do meu sistema, mas daquele sistema que eu prejudiquei. Mas eu não prejudiquei. Meu amigo, isso é herança. Né? Existe uma herança lá atrás na história da Alemanha. E essa herança ela é presente ainda hoje. E a Segunda Guerra causou essa herança. Né? E é uma herança que Bert Hellinger se ocupou muito dessa herança. Né? Do conflito entre alemães e judeus. Né? E isso é uma questão para os alemães. E aí se você tem uma descendência lituana, se você tem uma descendência síria, se você tem uma descendência portuguesa, se você tem uma descendência italiana, você vai ter conflitos anteriores. Ainda bem que eu não tenho nenhum conflito. Eu sou índio, né? Descendente de índio. Meu amigo tem também. Infelizmente, os povos têm conflitos. E isso não é uma coisa muito clara para mim. Né? Às vezes eu tenho que passar por um processo terapêutico, né? Eu estou falando de mim mesmo, para que essas peças se tornem mais claras. E fazendo alusão aí à frase que a doutora Tatiane Colombo trouxe, eu estou abrindo sim uma porta e eu estou dando uma olhada nesse cômodo. E esse cômodo ele é familiar. E ao mesmo tempo eu nunca tinha entrado nele. Né? Isso é uma das coisas que o Freud fala. O estranho em mim. Em alemão é unheimlich. Unheimlich significa ao mesmo tempo estranho e familiar. Ele é familiar porque ele vem do meu sistema, ele vem dos meus ancestrais. Mas assim, hoje, eu olho para aquilo é uma história tão antiga que eu não sei como organizar aquilo. E também, muitas vezes, não me cabe organizar aquilo, porque a história é antiga. Mas o que eu vou fazer por lealdade? Eu vou tentar arrumar do meu jeito. Né? Pode ser que eu resolva algumas coisas. Como pode ser que eu entorne o caldo. Que eu piore o que já estava ruim. Com a melhor das intenções. Tá? Aqui, deixando bem claro, Marcelo e eu, a gente não está falando dos bons e dos maus. Né? Estamos falando de seres humanos, nos incluindo nisso. Né? Isso vai afetar todos nós cedo ou tarde. Quanto antes nós despertarmos para esse olhar, melhor para quando chegar.
talvez a gente possa abrir essa porta e falar, ok, eu vou precisar de uma ajuda para olhar para essa porta. Ou talvez a gente abra essa porta e fale, eu não tenho maturidade para estar dentro disso aqui. Eu vou deixar ela encostada. Né? E, logicamente, isso são processos terapêuticos, decisões conscientes, deixando bem claro, né, e isso é uma coisa que passou recentemente num seriado aí no Dark, e isso é uma frase bem psicanalítica, o que nós sabemos é uma gota, o que nós desconhecemos, um oceano. Né? Isso vale para o sistema. Né? Quando eu falo eu, é a gota, o resto é o oceano. Só o resto, né? Só o resto, exatamente. Que, inclusive, constituiu a gota, tá? Não vamos esquecer isso. Muito bem, René. Só lembrando que nós estamos entrando nos 10 últimos minutos da nossa live aqui. É gratificante ouvir você, muita sabedoria. E só agradecer o pessoal que está nos assistindo e lembrar e fazer um convite aqui também, não é? As nossas lives estão acontecendo nas quintas-feiras e temos um grupo de estudos, né? Você citou do livro do Garriga e nós vamos começar o nosso grupo de estudos online, que será às quintas-feiras, às 19h15, né? A última quinta-feira de cada mês. E nós vamos começar esse mês com o estudo desse livro. Então a gente queria fazer o convite aqui para quem está nos assistindo, que é o nosso grupo de estudos, vai ser a nossa primeira reunião online, né? Então tá o link lá na bio. Nós temos um grupo no Telegram e lá tem todas as informações de como participar, enfim. Então a gente quer estender esse convite aqui a todo mundo que está nos assistindo, porque é um livro bem interessante, tem dinâmicas muito bacanas e quem quer se aprofundar, né, no pensamento sistêmico, no direito sistêmico, será muito bem-vindo participar conosco, tá bom? E, René, você comentou que queria trazer algumas bibliografias, né, alguns livros. Acho que a gente pode começar a falar para se direcionar ao final aí do nosso encontro aqui. Sim, infelizmente, porque também foi um papo super gostoso, Marcelo. Agradeço novamente o seu convite. Eu vou aproveitar e vou também falar desse grupo de estudos, Marcelo, que ele acontece toda terça-feira há mais ou menos 5 anos. Né? É um grupo de estudos aberto, né, de direito sistêmico. Ele foi pensado pelo Dr. Hamilton Rosa, junto com a Alice Satin, e o nosso primeiro professor foi o Renato Bertatti. Né? E assim foi seguindo, a gente está passando pela obra de Bert Hellinger. Atualmente a gente está lendo, olhando a alma das crianças, agora me confundi o nome do livro, mas sempre são obras de Bert Hellinger, e atualmente quem está seguindo com a orientação é o Marcos Castro e eu. Né? Sempre de terça-feira, quem quiser aparecer é aberto. Né? Esse é um momento fantástico, né, de oportunidade dessas lives, desses grupos de estudos, né, e vale a pena olhar para essas obras. E como faz para participar do grupo, René? Pelo Zoom. Dentro do Facebook existe um link que chama Grupo de Estudos em Direito Sistêmico, né? Que é esse grupo que, de certa forma, organiza, debate. Por lá vocês vão encontrar o linkzinho para o Zoom. Né? Ok. Bom, falando inicialmente das obras de Bert Hellinger, tá? Aqui, a paz começa na alma. A paz começa na alma, ele fala bastante dos conflitos de povos, que de certa forma me constituíram o Marcelo. É uma obra fantástica. Eu gosto muito dessa aqui. No centro sentimos leveza, né? Que é uma obra poética, são contos, né? Que nos levam, tanto que é uma obra que você não lê da primeira página para a final. Às vezes você abre uma página e lê um textinho e deixa aquilo atuar. Né? Constelações organizacionais, histórias de sucesso. Aqui você vai ver bastante a questão de transição, tanto de carreira, de vagas, de donos, empresas, que a visão da herança dentro de empresas é muito comum. Né? Exatamente. Aí, dos nossos colegas, a doutora Fabiana Quezada tem esse livro, Pensamento Sistêmico, né, que tem, inclusive, a introdução da nossa querida professora Cornélia Bonkamp,
né, do Metafórum. Temos da Márcia Sarubi o livro Direito Sistêmico, né? E saiu agora, quentinho, o Direito 4.0, né? Eu estou trazendo esse vai ser lançado em agosto. São vários causos, né? E vários autores, advogados, operadores do direito, psicoterapeutas, trazendo essa visão, esse recorte, né, de como atua o direito sistêmico, né? Como que eu levo esse pensamento sistêmico, as ordens do amor para os casos que acabam chegando na minha mesa, acabam me buscando, né? Ou nesses espaços específicos de constelação familiar, né? Deixando bem claro que muitas vezes os grupos de constelação eles acontecem num espaço específico e neutro, né? Pode deixar bem claro, né? Não é dentro do consultório, não é numa sala do juiz, tá? Existe um outro espaço para isso. Exatamente, muito bom. Bom, Renê, foi espetacular, assim, eu não vi a hora passar, foi enriquecedor, acredito que o pessoal tenha gostado muito, para mim foi um prazer fazer essa troca com você aqui, é muita sabedoria, muita experiência, realmente muita gratidão por você ter aceitado o nosso convite e partilhar da sua sabedoria, da sua experiência, realmente foi uma oportunidade muito bacana, e em nome da subseção da OAB aqui em Avaré e da nossa Comissão de Direito Sistêmico, nosso muito obrigado, nossa gratidão, e as suas considerações finais aí para a gente ir já encerrando o nosso encontro aqui. O tema desafiou, Marcelo. É um tema bem desafiador. Eu acredito que, obviamente, a gente não exauriu o tema. Esse tema é muito vasto. Então, a gente deu pequenas pinceladas. Existem outros pontos de vista, né? Então, eu trouxe um ponto de vista de um psicólogo, né? de um psicanalista. Existem outras considerações que têm que ser levantadas aí. E para isso, nós temos muitos colegas que trabalham com isso, o próprio Dr. Sami Storch. Vale a pena ir atrás dessas referências, né? O colega Marco Castro e assim por diante. Agradeço o convite e foi muito enriquecedor, sim, essa troca. Né? Estar com vocês, estar com os nossos colegas. Infelizmente, não deu para responder a todas as perguntas que vieram, né? Até porque a gente tinha meio que um roteiro já pensado, né? O Marcelo e eu, a gente já estava conversando antes sobre isso. Exatamente. Então, nosso muito obrigado, obrigado pessoal que nos assistiu e nos acompanha aí para os próximos encontros, né? Acompanhe o trabalho do Renê, que é fantástico. Então, nosso muito obrigado mesmo a todos e até a próxima, pessoal. Valeu, Renê. Até mais. Um ótimo dia para todo mundo aí. Valeu, Renê. Ótimo dia. Tchau. Tchau, tchau.